Fala, guerreiros, tranquilidade? Professor Bruno Cecília aqui, para o nosso segundo bloco aí de questões de revisão para a prova da SpaceX. Guerreiro, provinha está chegando, esse é o momento de você massificar aí na sua revisão para você garantir a sua aprovação. Show de bola? Então, até agora, você veio vendo conteúdo aí, pegando as suas dúvidas, e agora é hora de colocar em prática, guerreiro. Você tem que colocar isso em prática porque na prova tu vai fazer questão. Então, isso aqui, ó, é para ajudar você a garantir a sua aprovação, senhores. Show de bola? Então vamos lá continuar a nossa revisão aqui, nossa revisão de física. Show de bola? Então vem comigo, ó. Questãozinha 1. O que a gente vai ver aqui, ó? Lê comigo. Analise a figura abaixo. A figura acima ilustra um sistema mecânico em equilíbrio estático composto por uma tábua de massa 5 kg. Então tá aqui a massa da tábua, beleza? E comprimento 6 metros, ó. 6 metros é o comprimento dessa tábua. Articulada em uma das suas extremidades e presa a um cabo na outra. O cabo está estendido na vertical sobre a tábua, está inclinada de 60 graus. Temos um bloco de massa de 3 kg na posição indicada na figura. Sendo assim, qual o módulo em newtons a direção e o sentido da força que a tábua faz sobre a articulação? Senhores, questãozinha de estática, beleza? Prova da SpaceX, todo ano tem uma questão de estática, beleza? Então você não pode ir para a prova sem saber esse assunto, tu já sabe que vai estar lá. Então, você tem que saber fazer e chegar lá só gabaritar. Show de bola? Então vamos lá, ó. Questãozinha de estática, primeira coisa, senhores, temos que marcar as forças. Quais as forças estão atuando sobre essa tábua? Vamos lá, ó. Você tem aqui que ela está presa num fio, então você tem aqui uma força de tração, ó. Não é isso? Você tem o peso dessa tábua. Como essa tábua é homogênea, o peso dessa tábua vai estar aqui, ó, no centro de massa dela, beleza? E tu tem o peso desse bloco, né? Show de bola? Então vamos lá. Ele falou que essa tábua tem um comprimento de 6 metros. Show de bola? Se ela tem um comprimento total de 6 metros, o que vai acontecer? Aqui já tem um, correto? Então aqui, ó, o peso da tábua divide a tábua ao meio, né? No centro geométrico dela. Então aqui tem 3, correto? E aqui tem quanto? Tem 2, né? 2 mais 1, 3. 3 para cá, fechou, tá no centro geométrico. Safo? Uma outra força que tem ali, ó, é a força que esse ponto da articulação vai fazer sobre essa tábua, beleza? Vamos pegar as componentes dessa força. Ó. Vai ser uma componente na horizontal, chamar aqui de Fx, e uma componente na vertical, que eu vou chamar de Fy. Beleza? Então, são essas as forças que estão atuando na minha tábua. Show de bola? Vamos lá. Primeiro, ó, vou encontrar essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x. Beleza? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, correto? Como é que eu faço para calcular essa distância x aqui, ó? Tá vendo que formou um triângulo retângulo aqui, né? Ângulo aqui de 60 graus, o x é o cateto adjacente, não é isso? E a hipotenusa é a tábua aqui, é o comprimento dessa tábua. Então vamos lá, ó. Cosseno de x. Cosseno de x vai ser igual a quem? Cosseno de x? Não, cosseno de 60, né? Vamos lá, cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6. Ó. Então, x é igual a quanto? 6 cosseno de 60. Safo? Guarda essa informação aí. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Vamos calcular agora o somatório dos momentos em relação a esse ponto aqui que eu vou chamar de O. Beleza? Somatório dos momentos, senhores, sempre tem que ser igual a quanto? Fala que é zero. Muito bem, zero, né? Em relação ao ponto O, senhores, quais as forças que vão realizar o momento? Olha para cá, ó. A força de tração, não é isso? Que vai provocar o momento, em qual sentido? Olha só, quando eu faço uma força na vertical e para cima, a tendência é que essa barra rotacione no sentido anti-horário. Anti-horário a gente adota como sendo positivo. Beleza? A força-peso desse bloco. Quando eu aplico uma força-peso aqui na vertical e para baixo, a tendência é que essa barra rotacione no sentido horário. Horário a gente adota negativo.
E a mesma coisa aqui, para o peso da tábua, beleza? Sentido horário vai ser um momento negativo. Safo? Então vamos lá. Ó. Como é que a gente vai calcular aqui os momentos? Momento, senhores, é o produto da força vezes a distância, porém pode ser positivo ou negativo, dependendo aí do sentido de rotação, correto? A gente já viu que a tração vai ser no sentido anti-horário, então é positivo. A força-peso do bloco no sentido horário, negativo. A força-peso da tábua também é horário negativo. Show de bola? Então vamos lá. Ó. Momento da força de tração. Tem muito cuidado aqui agora. A força ela precisa ser perpendicular à distância. Tranquilo? Então olha aqui. Ó. Em relação a essa tração, qual é a distância que é perpendicular a ela em relação a esse ponto O? É minha distância x aqui que eu calculei. Tranquilo? Então olha aqui. Ó. Tração. Beleza? Vezes a distância dela em relação ao ponto O, que é a distância x, que é 6 cosseno de 60. Beleza? Agora, momento da força-peso do bloco. Força-peso do bloco é um momento negativo, não é isso? Eu tenho que pegar a força que é perpendicular à distância ou a distância que é perpendicular à força. Quando a gente decompõe a força-peso aqui, ó, a componente dela que vai ser perpendicular à distância é o π cosseno. Π cosseno, não é isso? E a distância dessa força em relação a esse ponto O vale 5. Então vai ficar, ó, PB, peso do bloco, cosseno de 60, vezes a distância que é 5. Safo? Peso da tábua, vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar a componente dela, que é perpendicular à tábua, que é essa daqui, vezes o cosseno de 60. Show de bola? Então vamos lá. Ó. Menos, negativo, né? Cosseno de 60. A distância. Qual é a distância dessa força em relação a esse ponto? Distância vale 3. Beleza. Somatório tem que dar quanto? Tem que dar 0, mestre. Muito bem, 0. Então vamos lá. Ó. Cosseno de 60, cosseno de 60, cosseno de 60, não é isso? Foi embora os 3. Aqui vai ficar, ó, 6t. Peso do bloco. Vamos lá, quanto é que vale a massa do bloco? Massa do bloco vale 3, ó. Então o peso é 30. Então vai ficar 30 vezes 5. Peso da tábua. Quanto é que vale a massa da tábua? Massa da tábua vale 5. Então o peso é quanto? 50 vezes 3. Igual a 0. Safo? Então vem comigo. Ó. Aqui vai dar 6t. 30 vezes 5, 150. 50 vezes 3, 150. Menos 150 e menos 150. Não é isso? Passa para o outro lado. Isso aqui vai dar, ó, menos 300. Não é isso? Igual a 0. Então, eu vou ter que 6t vai ser igual a 300. Não é isso? Então, t vai ser igual a quanto? 300 sobre 6. Belezinha? 300 sobre 6, guerreiro. Quanto é que vai dar isso aí? 300 sobre 3. Aqui, ó, 30 por 6, isso vai dar 5, né? 50 newtons. Belezinha? Então, 50 newtons é o valor da minha tração que está para cima. Tranquilo? Então, olha aqui, ó. Outra condição de equilíbrio. Além do momento ser igual a 0, somatório das forças tem que ser igual a 0. Força resultante é igual a 0. Então, o que significa isso? As forças que estão para cima tem que ser igual às forças que estão para baixo e as forças que estão para a direita tem que ser igual às forças que estão para a esquerda. Tranquilo? Somatório da força tem que ser igual a 0. Quais as forças que eu tenho para cima? Tração, não é isso? Mais quem? Fy. Qual é a força que eu tenho para baixo? Peso da tábua e o peso do bloco. Show de bola? Então aqui, ó, tração é igual a 50. Quanto que vale o nosso Fy? Fy é o que a gente vai descobrir aqui, ó. Safo.
Peso da tábua tá aqui, ó, 50. E o peso do bloco é 30. Que lindo, ó. 50 com 50. Vai embora. Quanto é que vale o nosso FY? FY igual a 30 newtons. Beleza? Então, a força que a articulação faz na vertical aqui, ó, na barra, vale 30 newtons. Ele quer saber a força que a barra, que a tábua, né, faz sobre a articulação. É a reação dessa, né? Se essa está para cima, a reação dessa vai estar para onde, senhores? Para baixo, né? FY está para baixo. E qual o valor dela? 30 newtons. Beleza? 30 newtons na vertical e para baixo. Qual o nosso gabarito? Gabarito letra E. Show de bola? Vamos que vamos? Questãozinha 2, ó. Em uma mesa de 1,5 metros de altura, é colocada uma mola comprimida e uma esfera conforme a figura, sendo a esfera de massa igual a 50 gramas e a mola comprimida de 10 centímetros. Se ao ser liberada a esfera atinge o solo a uma distância de 5 metros da mesa, com base nessas informações, pode-se afirmar que a constante elástica da mola é... Então vamos lá, ele quer saber a constante elástica da mola. Vamos lá, senhores. O que a gente vai ter aqui, ó? Quando a gente comprime a mola e essa mola é liberada, o que vai acontecer? Essa bolinha ela vai adquirir uma velocidade, não é isso? E vai ter aqui um lançamento horizontal, correto? Nesse lançamento horizontal, o que a gente tem? Que a velocidade aqui no eixo X, ela é sempre constante, beleza? Aqui no eixo Y, a velocidade inicial dela é 0. Então, o movimento de descida dela aqui no eixo Y é um movimento de queda livre. Show de bola? Então, posso calcular, por exemplo, essa altura na queda livre. Como é que a gente calcula a altura? H é igual a GT ao quadrado sobre 2, não é isso? Vamos descobrir o tempo que ela demora para cair? Tempo de queda. Passo 2 para cá, o G dividindo, né? E tira a raiz. 2H sobre G. Esse é o tempo de queda. Tranquilo? Então, vamos encontrar esse tempo de queda aí. Ó. Tempo de queda. Quanto é que vale a nossa altura? 1,25 vezes 2, gravidade é 10, não é isso? 1,25 vezes 2, isso aqui vai dar 2,5. 2,5 sobre 10 é a mesma coisa que 25 sobre 100, né, guerreiro? Muito bem aqui, ó. 25 sobre 100. Não é isso? Raiz de 25 é 5. Raiz de 100 é 10. Então, esse aí é o nosso tempo de queda. Show de bola? Na direção X é um movimento uniforme, né? Então, olha aqui, ó. A velocidade com que ele vai andar no eixo X tem que ser a distância que ele vai percorrer sobre o tempo. Só que preste atenção, ó. No lançamento horizontal, o mesmo tempo que ele demora para cair é o mesmo tempo que ele demora para percorrer essa distância aqui, ó, no eixo X. Beleza? Então, esse tempo aqui, o ΔT, é o mesmo tempo que ele demora para cair, senhores. Então, olha aqui, ó. Qual é a distância que ele vai percorrer na horizontal? 5 metros, ó. Beleza? Então, a distância vale 5. O tempo de queda, 5 sobre 10. Não é isso? 5 aqui, ó. Vai embora. Inverte esse cara, né? Quanto que vale a velocidade dele no eixo X? 10 metros por segundo. Safo, descobrimos a velocidade dele, ó. Agora, mestre, o que a gente faz? Ele não vai comprimir a mola? Não é isso? Se ele comprime a mola e depois a mola é liberada, no momento que você comprime a mola, a velocidade inicial dela é 0. Não é isso? E depois que aquela bolinha é liberada, o que acontece? Ela vai adquirir uma velocidade. É aqui, ó, conservação da energia mecânica. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Qual a energia mecânica que ela vai ter antes? A energia potencial gravitacional, que ela vai comprimir a mola, não é isso? Então é kx ao quadrado sobre 2. Qual a energia que ele vai ter depois? Ele não vai ter uma velocidade? Então ele vai ter uma energia cinética, não é isso? mv ao quadrado sobre 2. Não é isso? Cancela 2 com 2, vai embora. Ele quer saber a constante elástica, hein?
Então, olha aqui, ó. Constante elástica vai ser m. Vou passar esse x para cá dividindo. Então, vai ficar v sobre x tudo ao quadrado, tá? Já coloquei aqui, os dois estão ao quadrado, já coloquei o quadrado em evidência para a gente ganhar esse tempo aqui. Então, vem comigo. A massa dessa esfera, 50 gramas, tem que passar para quilo. De gama para quilo, tem que dividir por 1000, ó. Então, aqui vai ser 50 sobre 1000, beleza? A velocidade, a gente sabe, a velocidade vale 10. Tá aqui, deixa ela aí, ó. E quanto equivale a compressão da mola? Deformação, ó, 10 centímetros, não é isso? 10 centímetros são quantos metros? Não é isso? Centímetro para metro, você vai andar aqui, ó, 2 casas para a esquerda, 0,1. Então, 10 centímetros, 0,1 metro, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, não é isso? Ou 10 elevado a menos 1. Safo? Então, aqui, ó, 10 elevado a menos 1. Isso tudo ao quadrado, né? Então, aqui, ó, vai embora. Aqui vai ficar 5, 100, que é 10 ao quadrado, não é isso? Aqui em cima, 10 ao quadrado. E aqui embaixo, 10 a menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 10 a menos 2, correto? Aqui, ó, foi embora, né? Esse 10 a menos 2 vai para cima, vai trocar aqui o sinal, né, do expoente. Vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Quanto é que vai dar a nossa constante elástica? 5 vezes 100, 500 newtons por metro. Show de bola? 500 newtons por metro. Gabarito, letra E. Safo? Vamos que vamos? Questão 3, ó. Vem comigo. Perde o foco não, guerreiro. Olha aqui, ó. A figura a seguir descreve uma região do espaço que contém um vetor campo elétrico e um vetor campo magnético. Mediante um ajuste, percebe-se quando campos elétricos e magnéticos assumem valores. Então, aqui, ó, ele deu o valor do campo elétrico e deu o valor do campo magnético. Respectivamente, um íon positivo, senhores, está aqui, ó, de massa desprezível, atravessa os campos em linha reta. A velocidade desse íon em metros por segundo é... Então, vamos lá, ó. Você tem aqui, ó, o campo elétrico, que está aqui, ó, de cima para baixo, não é isso? E vai passar aqui um íon, carga positiva. Show de bola? Lembra lá, senhores, força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico, não é isso? Quando a nossa carga é uma carga positiva, a força elétrica é na mesma direção e sentido do campo elétrico. Tranquilo? Como o campo elétrico está vertical e para baixo, a força elétrica que vai atuar sobre essa carguinha aí, sobre esse íon, também vai estar na vertical e para baixo. Ó. Beleza? Na mesma direção e sentido do campo. E a força magnética, mestre? A força magnética, olha aqui, ó. Você vai usar aquela regrinha da mão direita, não é isso? Polegar na direção da velocidade, os dedos da mão na direção do campo magnético e a palma da mão vai indicar a força, beleza? Isso quando a carga for positiva, né? Se a carga for negativa, é só inverter o sentido. Então, olha aqui, ó. Coloca o polegar na direção da velocidade, beleza? O campo magnético está entrando no plano, ó. Para onde está apontando a palma da sua mão? Para cima. Então, a força magnética aqui, ó, está na vertical e para cima. Tranquilo? Então, o que vai acontecer, senhores? Como a força magnética e a força elétrica estão na mesma direção em sentidos opostos, e essa carga ela vai passar sem sofrer desvio, ela vai passar direto, então significa que a força resultante sobre essa carga vai ser igual a zero. Beleza? Porque ela passa sem sofrer desvio. Tranquilo? E se a força resultante é zero, fala para mim. Força elétrica vai ter que ser igual a força magnética. Por quê, mestre? Estão na mesma direção e em sentidos opostos. Show de bola? Então, essa carga ela vai passar aqui, ó, com velocidade constante. Show de bola? E a força resultante é zero. Como é que a gente calcula a força elétrica? Força elétrica é a carga vezes o campo. E a força magnética? Q, V, B. Não é isso?
tem um seno, né? Seno do ângulo. No caso aqui é 90 graus, então seno de 90 é igual a 1. Safa? Então aqui, ó, cancela a carga com a carga. Quem vai ser a nossa velocidade? Velocidade vai ser o campo elétrico sobre o campo magnético. Brasil. Vamos lá. Ele falou o campo elétrico. Quanto é que vale o campo elétrico? 1 vezes 10 ao cubo. Não é isso? Ele falou o campo magnético. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Não é isso? 1 sobre 2, isso vai dar 0,5. Não é isso? Divisão de potência. Não é isso? Repete a base, subtrai o expoente. 3 menos menos 2, isso aqui vai ficar mais, não é isso? Então, 3 mais 2, isso aqui vai dar 5, correto? 0,5, 10 à quinta, ou se eu andar uma casa para a direita, essa velocidade vai ser 5 vezes 10 à quarta, não é isso? Anda uma casa para a direita, subtrai 1 no expoente. 5 vezes 10 à quarta, qual o nosso gabarito aí? Gabarito letra A, né, senhores? A de quê? A de aprovação, senhores. Vamos que vamos? Vem. Próxima questãozinha. Um projétil de massa M é disparado com velocidade V contra dois blocos A e B. A massa do bloco A, 800 M, beleza? Então, importante destacar ali, ó. 800 M, não é isso? E a massa do bloco B, 199 M, está inicialmente em repouso sobre um outro, conforme mostrado na figura. O projétil atinge o bloco A, fazendo o conjunto se movimentar por uma distância D, da posição O até a posição D. Considerando G a aceleração da gravidade local, o coeficiente de atrito estático μ entre os blocos, de modo que o bloco B não deslize sobre o bloco A é... Então vamos lá, senhores. Questãozinha de conservação de quantidade de movimento. Tá vendo aí, né? Você tem esse bloco, esse projétil, não é isso? Que ele vai colidir com o bloco A, então ele vai ficar alojado aqui, né? Vai ser uma colisão inelástica e eles vão andar juntos até parar aí, né? O bloco B tem um coeficiente de atrito aqui sobre o bloco A, não é isso? Com o bloco A. E o bloco B não vai se movimentar sobre o bloco A. Show de bola? Então eles vão percorrer uma distância D até que eles vão parar. Show de bola? Então olha aqui, ó. Primeiro, vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, não é isso? Quantidade de movimento é a grandeza vetorial, correto? Quem tem quantidade de movimento antes? Só o projétil. Então, ó, massa do projétil vezes a velocidade dele. Quem vai ter quantidade de movimento depois? Eles não vão andar juntos, tudão? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou somar as massas. A massa do projétil, a massa do bloco A e a massa do bloco B. Então, vai ficar assim, ó. Massa do projétil, Mzinho. Massa do bloco A, 800 Mzinho. E a massa do bloco B, 199 Mzinho. Vezes a nova velocidade com que eles vão ter. Vou chamar de V'. Tranquilo? Então, a M aqui, ó. M foi embora em geral, né? Então, isso aqui vai ser V. 1 mais 199 vai dar 200. 200 mais 800, isso aqui vai dar 1000, né? 1000 é 10 ao cubo, correto? Vezes V'. Então, o nosso V' vai ser V sobre 10 ao cubo. Guarda essa informação aí, beleza? Então, essa vai ser a velocidade inicial com que eles vão ter, beleza? Depois eles vão parar, então a velocidade final é 0. Só que olha para cá, ó. Quando esse B recebe aqui o impulso desse projétil, o que acontece? A tendência é que esse bloco B, ele ande e escorregue para trás. Então, a força de atrito sobre ele vai ser para frente, ó. A força de atrito sobre esse projétil vai ser para frente. Que a tendência é ele escorregar para trás. Então, a força de atrito é para frente. Então, o que vai acontecer? A força resultante para o bloco B vai ser a própria força de atrito, porque só tem ela na direção do movimento, beleza? Você tem aqui a normal, não é isso? Está na vertical e para cima, e tem a peso também, né? Beleza.
Porém, na direção do movimento, só vai ter a FAT atuando sobre o bloco B. Então, ela vai ser a resultante. E isso tem que ser igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Como é que a gente calcula a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a força normal, não é isso? Mas olha para cá, ó. Vai ter movimento na vertical? Não, né? Se não tem movimento na vertical, a normal tem que ser igual ao peso, correto? Então, ó, módulo da normal é igual ao módulo do peso. Então, o peso é massa vezes gravidade, não é isso? E aqui também, ó, massa do B vezes a aceleração. Cancela aqui, ó. Quem vai ser a nossa aceleração? A aceleração vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Senhores, pega esse bizu aqui, ó. Sempre que a força de atrito ela for a força resultante sobre um corpo, beleza? A aceleração daquele corpo tem que ser obrigatoriamente ao coeficiente de atrito estático vezes a gravidade, beleza? Então, ó, sempre que a força de atrito for a força resultante sobre um corpo, a aceleração daquele corpo tem que ser o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. E olha que bate as unidades, né? O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, não tem unidade, não é isso? A aceleração é metro por segundo ao quadrado. A gravidade é metro por segundo ao quadrado. Quando eu cancelo metro por segundo ao quadrado por metro por segundo ao quadrado, fica adimensional, que é o nosso coeficiente, beleza? Então tá batendo. Então, ó, pega esse bizu para sua vida. A aceleração de um cara onde a força resultante é a força de atrito tem que ser igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade. Safo? Então vamos lá. Esse cara ele vai se movimentar, não é isso? E vai percorrer uma distância d, correto? A questão falou alguma coisa sobre o tempo? Pediu o tempo? Não, né, senhores? Então o que você vai utilizar? Torricelli. Velocidade final ao quadrado. Beleza? Botar assim, ó. É igual velocidade inicial ao quadrado mais ou menos 2A delta S. Correto? A velocidade final, eles vão parar, não é isso? Então a velocidade final é zero. Tá aqui. A velocidade inicial é a velocidade com que eles adquirem aqui, ó, logo após a colisão, que é essa velocidade aqui, ó, que eu vou levar ao quadrado. Então vai ficar V 10 ao cubo, tudão ao quadrado, correto? Mais ou menos, eles não vão parar? Se eles vão parar, é porque eles estão desacelerando. Então a aceleração precisa ser negativa. Menos 2. Quanto é que vale a aceleração? Coeficiente de atrito vezes a gravidade e o deslocamento é d. Tranquilo? Olha aqui, ó, todo esse termo está negativo, vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Isso aqui eu vou levar ao quadrado, né? V ao quadrado sobre 10 ao cubo ao quadrado, isso é 10 à sexta, não é isso? Como ele quer saber o coeficiente, vamos isolar ali. Vai ficar V ao quadrado sobre 2, não é isso? Coeficiente de atrito nada, coeficiente de atrito eu quero saber, né? 2, gravidade, 10 à sexta vezes D. Esse é o coeficiente. Beleza? Vamos ver as opções? V ao quadrado, 2G, 10 à sexta vezes D. Gabarito letra A, né? Aqui, ó. A de quê, senhores? A de aprovação, né? Então, ó, V quadrado, 2 vezes G, 10 ao cubo vezes D. Safo? Vamos que vamos? Questão 5. Ó. A figura mostra um recipiente que contém um gás. A porção esquerda em equilíbrio com o fluido de densidade 10 à quarta. Então, é equilíbrio a densidade do fluido. As alturas ocupadas pelo fluido nas colunas do recipiente são H1 igual a 10 centímetros e H2 igual a 30 centímetros. A coluna da direita está em contato com a atmosfera, sendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Podemos afirmar que a diferença entre o valor de pressão do gás no comprimento e o valor da pressão atmosférica D
Então, vamos lá. Ele quer saber a diferença de pressão entre o gás no compartimento e quando ele está sujeito à pressão atmosférica. Show de bola? Então, olha aqui, ó. Aqui está aberto, não é isso? Se está aberto, tem uma pressão atmosférica. Nesse ponto aqui, ó, quem está exercendo pressão nesse ponto? É o gás, não é isso? Tranquilo? Aí ele quer saber a diferença de pressão do gás que está no compartimento e da pressão atmosférica. Então, ó, teorema de Stevin. Stevin, lembra do Stevin? Está aqui. Steven. Olha aqui, ó. A diferença de pressão tem que ser igual a densidade, a gravidade, vezes a diferença de altura que a gente vai encontrar ali, né? Beleza? Então, ó, teorema de Stevin, senhores. Como ele quer saber a diferença de pressão do gás e da atmosférica, olha aqui, ó. De qual vai ser a altura que a gente vai utilizar? Essa altura aqui, o H. Quem é o H? H2 menos H1. Quem é o H? H2 menos H1. Não é isso? Quem é o H2? Está em centímetros, ó, 30 centímetros, 0,3 metros. Está em centímetros, passa para metro, 0,1. Não é isso? Então aqui, ó, H vai ser 0,3 menos 0,1, correto? 0,3 menos 0,1, isso aqui vai dar 0,2 metros. Deixa essa informação aí. Vamos achar a nossa diferença de pressão? Vai ser a densidade, no caso aqui do fluido, né? 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quarta, gravidade é 10. E a nossa diferença de altura ali, ó, 0,2. Não é isso? Muito bom. 10 à quarta vezes 10 a 1, melhor aqui, ó. Cancela esse zero aqui, vai embora, né? Vai ficar 2, 10 à quarta, não é isso? A nossa diferença de pressão. 2 vezes 10 à quarta, Newton por metro quadrado. Olha a opção lá. Vem. Gabarito letra E. Tranquilo? Então, teorema de Stevin aí para vocês. Diferença de pressão tem que ser igual a densidade, gravidade, vezes a altura, né? O ΔH que a gente encontrou aqui. Tranquilo? Então, vem comigo, ó. Próxima. Se a lente do otoscópio fornece uma imagem virtual 3 vezes maior do que o objeto e a sua distância focal for de 9 centímetros, o objeto deverá estar a uma distância da lente igual a... Vamos lá, senhores. Que lente é essa onde a imagem é virtual e é 3 vezes maior que o objeto? Imagem 3 vezes maior que o objeto? Vamos lá. A lente que aumenta, senhores, só tem uma. Não é isso? É a lente convergente. Porque a lente divergente ela só reduz a imagem. Lembra como é que é a imagem de uma lente divergente? A imagem de uma lente divergente ela é virtual, direita e menor. Não é isso? No caso da lente convergente, são aqueles 5 casos, correto? Então, ó, essa lente, como ela vai aumentar o tamanho da imagem, é uma lente convergente, não é isso? Toda lente convergente, ela vai ter uma distância focal que vai ser positiva, correto? Vamos lá, ó. Imagem virtual, né, senhores? Virtual, o P' tem que ser negativo. Show de bola? E se a imagem é virtual, obrigatoriamente ela tem que ser o quê? Se o nosso objeto é real, ela tem que ser direita, não é isso? Se a imagem é direita, o I é positivo. Então, essa regrinha de sinais aqui, ó, você tem que saber na hora de você utilizar as suas equaçõezinhas lá. A equação do aumento linear, a equação de Gauss, mas para isso tem que saber todos esses sinais. Tranquilo? Então vamos utilizar aqui a equaçãozinha do aumento linear, não é isso? I sobre O é igual a menos P' sobre P, não é isso? Então vem comigo. O I é 3 vezes o O, I é o tamanho da imagem, não é isso? Sobre o O, que é o tamanho do objeto, menos P' sobre o P. O nosso P', olha aqui, ele é negativo.
Com esse menos que está aqui, vai ficar mais. Beleza? Sobre P. O P, senhores, ele não falou para a gente, mas ele deu aqui, ó, a distância focal. Distância focal vale 9 centímetros. Deixa essa informação aí, ó. Daqui, o que a gente encontra? Simplifico O com O, não é isso? Vou escrever assim, ó. 1 sobre P', passo P' para cá, é igual a 1 sobre 3P. Correto? Deixa essa informação aí. Equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Correto? Quanto é que vale a nossa distância focal? A distância focal vale 9. Então vai ficar 1 sobre 9 é igual a 1 sobre P. Beleza? Sendo que o P', ó, negativo. Então tem que trocar o sinal aqui, ó. Menos 1. Quanto é que vale 1 sobre P'? 1 sobre 3P, né? Belezinha? Aí aqui, ó, multiplica aqui por 3 e aqui por 3, né? Então vai ficar 1 sobre 9, correto? Aqui vai ficar tudão sobre 3P, não é isso? Aqui eu multipliquei por 3, né? 3 menos 1, isso aqui vai dar 2. Simplifica. Aqui vai dar 1, não é isso? E aqui vai dar quanto? 3, correto? Multiplica cruzado. P vezes 1 é P. 3 vezes 2, isso vai dar 6, não é isso? 6 centímetros. É a distância do objeto até a lente. 6 centímetros, qual é o gabarito? Gabarito letra E. Safo? Então, ó, equaçãozinha, aumento linear. Equação de Gauss. Tem que estar aí com vocês, ó, guardadinha. E a regrinha de sinais, ó, não pode esquecer. Lente convergente, distância focal é positiva. Imagem virtual, P' tem que ser negativo. Imagem direita, o I tem que ser positivo. Safo? Bora que bora? Próxima questãozinha, ó. Um bloco está sobre uma mesa horizontal que oscila para a esquerda e para a direita em um movimento harmônico simples, MHS, né? Linda, vamos lá. Amplitude vale 10 centímetros. Determine a máxima frequência com que o bloco deve oscilar sem que ocorra o deslize. Beleza? Então não vai ocorrer o deslize. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa vale 0,6. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, senhores. A aceleração máxima do MHS. Falei isso na aula passada. A aceleração máxima do MHS é a aceleração centrípeta. Beleza? Que a gente calcula como? Ômega ao quadrado vezes A. Beleza? O ômega, ele é 2π vezes a frequência. Beleza? Então, essa aceleração máxima, ela vai ser 2 ao quadrado é 4. Aqui vai ficar π ao quadrado, frequência ao quadrado vezes A. Beleza? Então, olha aqui, ó. Qual é a força que vai estar atuando sobre esse bloco quando ele está deslizando da esquerda para a direita? É a força de atrito, não é isso? E a força de atrito, ela vai ser a nossa força resultante, correto? Senhores, falamos disso hoje. Quando a força de atrito é a força resultante, o que a gente pode falar? Que o coeficiente de atrito vezes a gravidade tem que ser igual à aceleração. No caso aqui vai ser a nossa aceleração máxima. Não é isso? Então a aceleração máxima é o coeficiente de atrito vezes a gravidade. Show de bola? E quem é a aceleração máxima? Tudo isso aqui, ó. Então vem comigo. A aceleração máxima é 4π ao quadrado, frequência ao quadrado vezes A. Tranquilo? Ele quer saber a frequência, né? Vamos isolar aquela brincadeira ali? Então vai ficar aqui, ó, frequência ao quadrado vai ser μ vezes g sobre quem?
4π ao quadrado vezes A, não é isso? Esse quadrado passa para lá como raiz. Então, quem vai ser a nossa frequência aqui? Ó? Frequência vai ser raiz de tudo aquilo. Coeficiente, gravidade, 4π ao quadrado vezes A, que é a amplitude. Então, vamos fazer continha. Quanto é que vale o coeficiente? Coeficiente vale 0,6. Gravidade vale 10. Não é isso? Aqui vai ficar 4π ao quadrado. E a amplitude, ele falou pra gente, ó, vale 10 centímetros. Ó. Não é isso? 10 centímetros tem que passar para metro. 10 centímetros é o 0,1 metro. Não é isso? Que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Correto? Então aqui, ó. 1 sobre 10. Não é isso? Aqui vai simplificar, né? Vai embora com a vírgula. Aqui eu vou ter que F, não é isso? Esse π quadrado sai da raiz, né? Então vai ficar aqui, ó, π. Correto? Raiz de quanto? Esse 10 vai inverter, vai multiplicar o 6, né? Vai ficar 60. 60 sobre 4. Correto? 60 sobre 4, isso vai dar quanto? 15, não é isso? 15 sobre π hertz. Essa é a nossa frequência. Show de bola? 15 sobre π hertz, gabarito, letra D. Suave? Então, ó, de novo, senhores, ó, quando a força de atrito for a força resultante, a aceleração tem que ser igual ao coeficiente vezes a gravidade. Show de bola? Vamos que vamos? Considere duas espiras circulares, espiras coplanares e concêntricas. Uma espira de raio R1, que é percorrida por uma corrente I1, e uma segunda espira de raio R2, que é 4R1 sobre 9, por uma corrente I2. Nessas condições, o campo magnético no centro das espiras é nulo. Pode-se afirmar que a razão entre as correntes I1 e I2, vamos lá, é igual a espira, né? Campo magnético da espira, vamos colocar aqui? Espira, mestre, μ0I sobre 2R. Falamos disso na semana passada, não falamos? Falamos isso no vídeo anterior, correto? Então, olha aqui, ó. Esse campo magnético é o da espira, beleza? E para o campo magnético ser nulo, olha aqui, ó. Tenho duas espiras. Para ele ser nulo, aqui no centro, significa que eu tenho que ter um campo saindo e um campo entrando. Beleza? Sempre, mestre, sempre. Se eu tenho duas espiras e o campo tem que ser nulo ali no centro, um campo tem que estar saindo e um campo tem que estar entrando, para a soma vetorial dar zero. Beleza? E quando soma vetorial dá zero, B1 vai ter que ser igual a B2. Beleza? Show de bola? Então guarda essa informação aí, ó. Como é que a gente vai calcular o campo magnético da espira 1? μ0I1 sobre 2R1. Campo magnético da espira 2, μ0I2 sobre 2R2. Posso simplificar aqui, ó, μ0 com μ0 vai embora, 2 com 2 também. Ele quer saber a razão, né? I1 sobre 2. Então vai ficar I1, passo o I2 para cá, I2, o R1 sobe, não é isso? Dividido por R2. Safo? Ele falou que o R2 vale 4R1 sobre 9. Então aqui, ó, I1, né? I1 sobre 2 vai ser R1. Quanto é que vale o R2? 4R1 sobre 9. Então, 4R1 sobre 9. Simplifica R1 com R1. Isso aqui vai inverter, né? Inverte aqui, ó, 4 sobre 9. Vai ficar 9 sobre quanto, senhores? 9 sobre 4. 9 sobre 4. Gabarito, letra C. Suave? Vamos que vamos? Vem, guerreiro. Vem comigo. Tá acabando.
Acabando nada, mestre. Calma, tá chegando, senhores, calma. Vamos lá. Dois atletas, A e B, correm ao longo de linhas retas e paralelas. Suas respectivas posições XA e XB nessas linhas variam no tempo seguindo a forma. Então, olha aqui, ó. Ele deu a posição, né? A função da posição do A e a função da posição do B. E deu aqui, ó, D igual a 5 metros, B igual a 10 metros por segundo, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado e o C é igual a 6 metros por segundo. A partir do instante inicial t igual a 0, o tempo necessário para que os atletas atinjam velocidades idênticas é de... Então, vamos lá. O primeiro é essa funçãozinha aqui, né? Essa função é o S. S é igual a S0 mais ou menos VT. Não é isso? Só que ali, ó, não tem um S0. S0 é 0. Beleza? A constante C, ele chamou aqui, ó, de 6. Então, é 6 vezes T. Então, significa que a velocidade do A é 6 metros por segundo. Beleza? A função do B já é de um movimento uniformemente variado. S é igual a S0, não é isso? Mais V0T, mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. Se a gente comparar ali, ó, o termo constante ele chamou de 5. Então, isso aqui é 5. A velocidade inicial, que é o B, ele chamou de 10. A aceleração aqui, ó, ele chamou de 2. Então, vai ficar menos 2 t ao quadrado sobre 2. Beleza? Vamos montar a equação da velocidade do B. VB é igual a V0B mais ou menos AT. Não é isso? Quem é a velocidade final do B? É a velocidade inicial, ó, quem está multiplicando o tempo, que é 10. A aceleração, que é 2, vezes o tempo. Então, essa é a equação da velocidade do B. Não é isso? Ele quer o tempo quando eles atingem a mesma velocidade. O que eu vou fazer? Vou igualar a equação das velocidades do A e do B. Então, VA tem que ser igual a VB. VA igual a quanto? VA igual a 6. E o VB vale 10 menos 2t. Então, vai ficar 10 menos 2t. Não é isso? 2t está negativo, passa para o outro lado, 2t fica positivo, não é isso? 6 positivo vai passar para lá, vai subtrair, vai ficar 10 menos 6, que isso vai dar 4, não é isso? Quanto é que vai ser o nosso tempo? 4 sobre 2, 2 segundos, não é isso? 2 segundos, senhores. Qual o gabarito? Gabarito letra A, beleza? Então, quando eles atingirem a mesma velocidade, é no tempo de 2 segundos. Safo? Vamos que vamos. Questão 10, ó. A respeito dos campos magnéticos, considere as afirmativas. A Terra tem um campo magnético? Verdadeiro, né, senhores? O campo magnético da Terra, lembra lá, ó, ele não coincide com o geográfico, não é isso? Então, você vai ter lá, ó, o norte e o sul geográfico, e aqui você vai ter, ó, o sul magnético e aqui o norte magnético, beleza? Então, os polos geográficos e magnéticos eles não coincidem. Safo? Então, essa aí está verdadeira, né? Correntes elétricas produzem campos magnéticos? Sim, é. Todo fio, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele gera ao redor dele um campo magnético, não é isso? Verdadeiro. Quando os polos de mesmo nome, pertencentes a dois ímãs diferentes, são aproximados, eles se repelem. Então, por exemplo, eu tenho lá um ímã, polo norte e o polo sul, e tenho outro ímã, polo sul e polo norte. Beleza? Polos de nomes iguais, senhores. Nomes iguais, eles se repelem. Show de bola? Nomes diferentes, eles se atraem, né? Então, se eu aproximar aqui, ó,
norte e sul, não é isso? E aqui o sul e o norte, eles vão se atrair. Safo? Então essa aí verdadeira também, né? Safo. Uma carga elétrica com velocidade nula sobre a ação de um campo magnético não sente a ação de nenhuma força magnética. Vamos lá. Força magnética. Força magnética Q, V, B, seno de θ. Esse θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, correto? Para que essa força magnética seja nula, tem algumas coisas que podem acontecer. Ou a carga tem que ser zero, ou a velocidade tem que ser zero, ela tem que estar em repouso, ou o campo magnético tem que ser zero, beleza? Ou esse ângulo ele tem que ser igual a 0 graus ou 180, porque o seno desses ângulos também é igual a zero, beleza? Então a força magnética ela vai ser igual a zero se a carga for zero, se a velocidade for zero, se o campo for zero ou se o ângulo for 0 ou 180, belezinha? Como a velocidade é nula, não vai ter força magnética, né? Verdadeiro. Todas verdadeiras, gabarito letra A. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Safo? Vem comigo, ó. Uma esfera de massa 2 kg está presa em uma extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento, de massa desprezível. Descreve um movimento circular e uniforme, beleza? Então, importante aqui, ó. Sobre uma mesa horizontal sem atrito, a força de tração na corda é de 18 newtons e é constante. A velocidade de escape ao redor da corda é... Então, vamos lá. Ó. Aqui tem a velocidade, essa partículazinha, correto? Aqui tem uma força de tração que está apontando para o centro da trajetória. Como ela descreve um movimento circular uniforme, a força resultante é a força centrípeta, beleza? Todo movimento circular uniforme, a força resultante que atua sobre aquele cara tem que ser igual à força centrípeta. E a força centrípeta ela sempre aponta para onde? Para o centro da trajetória, beleza? Então, qual é a força que está apontando para o centro? Não é a tração? Então, posso igualar a força centrípeta com a tração. Como é que a gente calcula a força centrípeta? mv ao quadrado sobre o raio. Isso vai ser igual a tração. Ele quer saber a velocidade, ó. Correto? Então aqui, vamos isolar a velocidade. R vem para cá multiplicando, vai ficar RT. A massa passa dividindo e o quadrado vira raiz. Não é isso? Show de bola. Quem vai ser a nossa velocidade? V vai ser igual ao raio. Quanto é que vale o raio da trajetória? Raio vale 1 metro, né? Que é o tamanho do fio. Beleza? O raio vai ter o mesmo comprimento do tamanho do fio. Então, raio igual a 1. A tração vale 18 newtons. Sobre quem? Sobre a massa. A massa vale 2 quilinhos, ó. Muito bom. Simplifica. 18 por 2, que vai dar 9, não é isso? 9 vezes 1. Raiz de 9. Quanto é que dá? 3 metros por segundo. Safo? Vamos que vamos? Questão 12, ó. Outra questão de óptica. Um objeto está à frente de um espelho e tem sua imagem aumentada em 4 vezes e é projetada em uma tela que está a 2,4 metros do objeto, na sua horizontal. Que tipo de espelho foi utilizado e qual o raio de curvatura, senhores? Tranquilo? O raio de curvatura ele é 2 vezes a distância focal. Safo? Então vamos lá. Ó. O que esse espelho está fazendo com a imagem? Ele não está aumentando a imagem? Se o espelho está aumentando a imagem, esse espelho vai ser um espelho côncavo ou vai ser um espelho convexo? Côncavo, beleza? O convexo ele só reduz a imagem, beleza? Lembra, imagem do convexo, virtual, direito e menor, beleza? Então, o convexo ele só reduz a imagem. Então, o espelho que amplia tem que ser um espelho côncavo.
Show de bola? Então, se já é côncavo, aqui, ó, já elimina letra D, já elimina a letra E. Tem que ser côncavo. Show de bola? E ele é côncavo, e olha só, e a imagem é projetada, correto? Então, a imagem ser projetada, obrigatoriamente, essa imagem tem que ser uma imagem real. Somente as imagens reais podem ser projetadas, beleza? E se é uma imagem real, o P', ele vai ser positivo, beleza? Porém, uma imagem real é uma imagem invertida. Se é uma imagem invertida, o nosso I ele vai ser negativo, beleza? E como é um espelho côncavo, a nossa distância focal ela vai ser positiva. Regrinha de sinais, tem que saber. Isso aí tem que estar no sangue. Safo? Então, olha aqui, ó. Ele falou que a imagem é 4 vezes maior que o objeto. Onde vai ter essa imagem? Quando eu tenho um espelho côncavo. Olha aqui, ó. Aqui é o foco, aqui é o centro de curvatura, não é isso? No espelho côncavo, para que eu tenha uma imagem real invertida, eu tenho que colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco, não é isso? Quando eu coloco o objeto entre o centro de curvatura e o foco, a imagem ela vai ser projetada aqui, ó. Beleza? Real, invertida e maior. Aí ele falou para a gente o seguinte, ó, que a distância entre o objeto e aonde ela foi projetada vale 2,4 metros. Vamos passar para centímetros? 2 casas, não é isso? 240 centímetros. Então, essa distância aqui vale 240 centímetros. Beleza? A distância entre o objeto e o vértice do espelho é o nosso P, não é isso? E a distância da imagem até o vértice do espelho é o nosso P'. Tranquilidade? Então, daqui, a gente já tira uma relação. Ó. P' tem que ser igual a quanto? 240 mais P. Correto? Essa distância toda, 240 mais P. Tranquilo? Vamos guardar essa informação aí. Ele falou que aumento... Vamos usar o aumento linear? Aumento linear é igual a I sobre O menos P' sobre P. Não é isso? Então, olha só. O I vai ser negativo, né? Porque é a imagem invertida. Sendo que o I é 4 vezes o objeto, o tamanho do objeto. Aqui vai ficar negativo, não é isso? Porque o P' é positivo, sobre P. Aí você simplifica aqui, ó. Sinal de menos com sinal de menos vai embora. O O com o O vai embora. Você vai ter que o P' vai ser igual a 4P. Show de bola? Se o P' é igual a 4P, coloca aqui, ó. 4P é igual a 240 mais P, não é isso? Passa o P para o outro lado. Vai dar 3P, não é isso? 4P no menos P é igual a 240. Vai ficar 240 dividido por 3. 240 dividido por 3, isso aqui vai dar 80, não é isso? Justamente 80 centímetros. Deixa essa informação guardadinha aí. Vamos utilizar a equação de Gauss? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não é isso? O P', a gente sabe que vale 4P, não é isso? Então, vou substituir aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre 4P, não é isso? Vou multiplicar aqui por 4, não é isso? Aqui em cima por 4. Então, eu vou ter, ó, 1 sobre F vai ser 4 mais 1, isso vai dar 5 sobre 4P. Não é isso? Sendo que o nosso P é 80. Não é isso? Então, o F, ele vai ser, ó, isso aqui vai inverter, né? 4 vezes 80 sobre 5. Correto? 4 vezes 80 vezes 5.
Quanto vai dar isso aí? Isso aqui vai dar 64, não é isso? 64 centímetros. Essa é a distância focal. Só que ele quer saber o raio de curvatura. O raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. 2 vezes 64. Não é isso? Quanto é que vai dar isso? 128 centímetros. 128 centímetros, espelho côncavo, gabarito letra C. Belezinha? Excelente questão, né? Então, ó, fica atento. Imagem do espelho convexo é a mesma coisa da imagem do espelho da lente divergente, beleza? Virtual, direita e menor, beleza? Então, ó, espelho convexo e lente divergente, a imagem sempre é reduzida. O espelho côncavo são aqueles 5 casos. Lembra daqueles 5 casos? Tu faz assim com a mão, ó. Tem um bisuzinho da mão que você põe a mão para baixo, aí você coloca aqui, ó. Primeiro caso, a imagem é real, invertida e menor. Terceiro caso, imagem real, invertida do mesmo tamanho. Terceiro caso, real, invertida e maior. Beleza? Quarto caso, em cima do foco, não forma imagem. E o quinto caso é virtual, direita e maior. Belezinha? Então, são os 5 casos de formação de imagens lá no espelho côncavo. Safo? Vem! O que ele fala para a gente aqui? Ó? Uma amostra de um gás ideal recebe uma quantidade de calor de 5 vezes 10 ao quadrado joules, mantendo seu volume constante. Posteriormente, a mesma quantidade de calor é retirada dessa amostra num processo isotérmico. Nessa amostra, o trabalho realizado no gás foi de... Então, vamos lá. Primeiro, ele recebe uma quantidade de calor, não é isso? Se ele recebe é positivo. Então, 5 vezes 10 ao quadrado joules. Beleza? Recebeu positivo. Porém, o volume foi constante. Volume constante significa que o trabalho é zero. Trabalho depende da variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Essa é a primeira situação. Depois, o que ele fala? A mesma quantidade de calor agora ela é retirada, senhores. Se está sendo retirada, ele está ganhando ou está perdendo? Está perdendo, né? Então, agora essa quantidade de calor vai ser uma quantidade de calor negativa, que ele está perdendo. 5 vezes 10 ao quadrado joule. Beleza? Então, essa aqui é a primeira situação. Na segunda situação, ele vai perder essa quantidade de calor, não é isso? Vai ser retirada dele. Porém, é um processo isotérmico. Vamos lá. Isotérmico, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, quem vai ser zero? A variação de energia interna. A variação de energia interna ela só depende da variação de temperatura. Como não tem variação de temperatura, a temperatura é constante, logo a variação de energia interna é igual a zero. Tranquilo? Vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. Calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. É isso? Qual é a quantidade de calor? A variação de energia interna é zero, né? Foi embora. A quantidade de calor vale quanto? Menos 5 vezes 10 ao quadrado. Isso vai ser igual a quem? Ao trabalho, né? Menos 5 vezes 10 ao quadrado, joules, gabarito, gabarito letra B. Suavidade? Vamos que vamos. Uma máquina de Carnot é projetada para operar com 200 watts, é isso? Máquina de Carnot. De potência entre as fontes de calor de 200 Celsius e 100 graus Celsius, é isso? Com base nessas características descritas, a quantidade de calor absorvida por essa máquina, a cada segundo é de aproximadamente. Então vamos lá. Ó. Máquina de Carnot, como é que a gente calcula o rendimento? 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembra que essas temperaturas são sempre no sistema internacional, sempre em Kelvin, beleza? Então se estiver em Celsius ali, ó, tem que converter para Kelvin. Como é que eu faço? Soma 273, beleza? Simples assim. Porém, o rendimento ele também pode ser calculado como sendo a potência útil
sobre a potência total. Rendimento de uma máquina. Então aqui, ó, vou substituir ali, ó, potência útil sobre a potência total tem que ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria. Que é a temperatura da fonte fria? É a menor temperatura, que é 100, ó. Beleza? Esse 100 eu vou converter para Kelvin. Como é que eu faço isso? Só somar 273. Então, 100 vai dar 373 Kelvin. Não é isso? Essa é a temperatura da fonte fria. A outra temperatura, também vou somar 273. Ó. 200 mais 273. Isso aqui vai dar 473 Kelvin. Então, a da fonte fria é sempre a menor. Da fonte quente é a maior. Beleza? Então, vai ficar 373 sobre 473. Não é isso? Só que a potência útil ele forneceu para a gente. Vale quanto? 200. Beleza? A potência total é o que a gente vai descobrir aqui. Ó. Então, vai ficar 1 menos 373, 1 menos 373 sobre 473. Olha aqui, ó. O que a gente pode fazer aqui? Passa esse cara para cá multiplicando, não é isso? E subtrai desse. Então, vai ficar 473 menos 373. Isso aqui vai dar 100, não é isso? 100 sobre 473. Correto? Beleza. Simplifica aqui os zeros, ó. Vai embora. Eu vou ter que a minha potência total vai ser 473 vezes 2, não é isso? 473 vezes 2, isso vai dar aproximadamente 950, né? Watts. Só que nem a potência que ele quer saber o quê? A quantidade de calor, correto? Se potência é 950 watts, olha aqui, ó, potência é a quantidade de calor sobre o tempo, não é isso? Se você tem 950 watts, então a quantidade de calor vai ser de quanto? Para cada 1 segundo. 950, né? Aproximadamente 950 joules. Show de bola? 950, gabarito, letra E. Tranquilo? Questão 15, ó. No circuito da figura abaixo, todas as fontes de tensão são ideais e de 10 volts, e de todos os resistores são de 4 ohm. Quando a chave for fechada, a potência em watts dissipada no resistor R é... Então vamos lá. Aqui, ó. As fontes valem 10 volts e cada resistor vale 4. Quando eu fechar a chave, o que vai acontecer? Vai circular uma corrente ali, né? Essa corrente, ela vai estar em qual sentido aqui, ó? Vou colocar essa corrente aqui no sentido horário. Beleza? Esses dois carinhas estão em paralelo, né? Vamos achar a resistência equivalente entre eles dois? Para a gente transformar isso num circuito simples. Então aqui, ó, 4 em paralelo com 4, não é isso? Quanto que vai dar a resistência equivalente? São iguais, pega o valor de 1, divide pela quantidade, não é isso? 4 por 2. Resistência equivalente aqui vai ser igual a 2 ohm. Então, posso tirar esse cara aqui e colocar uma no lugar de 2. Não é isso? Aí vai ficar um circuito simples, correto? Olha aqui, ó. Se a corrente entra no menos e sai no mais, esse cara aqui é um gerador. Quando entra no mais e sai no menos, é um receptor. Entrou no menos e saiu no mais, não é isso? Esse cara aqui vai ser um gerador. Show de bola? Então, nosso circuito é um circuito simples. Olha aqui, ó. Vou redesenhar ele aqui. Circuitinho simples. Uma malha só. Graças a Deus. Então, aqui, ó. Pá. Vem. Aqui, né? Então, tá no sentido horário. Esse aqui vai ser um receptor. Esse aqui vai ser um gerador. Esse aqui vai ser um gerador. Aqui está as nossas resistências. 4, 4 e esse aqui que a gente encontrou que vale 2. Não é isso? Então, olha só.
Numa malha só, no circuito simples, para a gente encontrar a corrente que circula aqui, a gente vai utilizar essa regrinha aqui, ó. A corrente I total, ela vai ser o somatório da força eletromotriz, que é o somatório da força eletromotriz dos geradores, menos a força contra-eletromotriz sobre a resistência equivalente. Beleza? Circuito simples. Então, olha aqui, ó. Somatório das forças eletromotriz. Eu tenho esse aqui que vale 10 volts, esse aqui que vale 10 volts. São os dois geradores. Não é isso? Então, a somatória aqui vai dar 20. Da força contra-eletromotriz, que é o meu receptor, é esse carinha aqui, ó, que vale 10 volts. E a resistência equivalente, eu vou somar tudão, ó. 4 mais 4 mais 2, não é isso? 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então, isso aqui vai ficar, ó, 20 menos 10, que é 10, sobre 10. A minha corrente total vai ser de 1 ampere. Beleza? Aí ele quer saber a potência dissipada nesse cara, ó. A potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Não é isso? Quanto é que vale o R? R vale 4. O I é 1. 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, 4 watts. Show de bola? Circuitinho simples, ó. Grava isso aí no seu coração. A corrente total, ela tem que ser calculada dessa forma. E quem é a força eletromotriz? A força eletromotriz é a do gerador, beleza? E como você identifica o gerador? Onde a corrente entra é menos, onde sai é mais, não é isso? No gerador? Então aqui, ó, entrou no menos, saiu no mais, é um gerador. Se a corrente entrar no mais e sair no menos, ele vai ser um receptor. Aí ele vai ter uma força contra-eletromotriz. Suavidade? Vem que vem, ó. Questão 16, ó. As engrenagens A, B e C de raios RA, RB e RC, acima desenhadas, fazem parte de um conjunto que funciona com o motor acoplado à engrenagem de raio RA de 20 centímetros, fazendo girar com uma frequência de 120 RPM. Então, ele deu aqui, ó, o raio do A e a frequência. Beleza? No sentido anti-horário. Conhecendo o raio do B, tá aqui, ó, e o raio do C, pode-se afirmar que no sistema internacional de unidades, a aceleração de um ponto de periferia da engrenagem C tem módulo igual a, considere, π ao quadrado igual a 10. Então, essas engrenagens, senhores, elas estão todas ligadas, ó, através da extremidade, beleza? Quando você tem engrenagens ligadas pela extremidade, o que você pode falar? Que a velocidade linear é igual para geral, beleza? Ligadas pelas extremidades, a velocidade linear ou a velocidade tangencial é igual para todo mundo. E como é que você calcula essas velocidades lineares? 2π vezes o raio vezes a frequência. 2π raio vezes a frequência. 2π vezes o raio vezes a frequência. Show de bola? Então vamos lá, ó. Cancela 2π para todo mundo. Aqui vai ficar o raio da A, frequência da A, raio da B, frequência da B, e aqui é o raio da C vezes a frequência da C. Show de bola? Então vamos lá, ó. Ele quer saber a aceleração no ponto aqui, ó, do C, não é isso? A aceleração aqui é uma velocidade constante. Então, essa aceleração que vai ter aqui é a nossa aceleração centrípeta, beleza? Que aponta ali por cento da trajetória. A aceleração centrípeta, como é que a gente calcula ela? Ômega ao quadrado vezes o raio, não é isso? Então, aqui, ó, o ômega, 2π vezes a frequência vezes o raio, correto? Então, para a gente calcular a nossa aceleração centrípeta aqui, ó, eu tenho que saber a frequência do C, beleza? Então, eu vou isolar aqui, ó. Vou igualar essa com essa, ó. Frequência do C vezes o raio do C tem que ser igual a raio do A, frequência do A, não é isso? Então, a frequência de C vai ser o raio de A vezes a frequência do A sobre o raio do C.
Vamos calcular ali? Quanto é que vai dar essa brincadeira? O raio do A é 20. A frequência do A vale 120. E o raio do C vale 25. Tranquilidade? Então aqui, ó, fazendo a continha aqui, ó, a gente vai encontrar 96 RPM, não é isso? Vamos converter para Hertz. 96 RPM para converter para Hertz, a gente vai dividir por 60. 96 por 60, isso aqui vai dar 1,6 Hz. Show de bola? Então essa aí é a nossa frequência. Então eu vou ter aqui, ó, π ao quadrado, isso vai dar 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado. A frequência vai ficar 1,6 ao quadrado, vezes o raio é 25 centímetros, aqui então é 25 sobre 100, não é isso? Aqui, ó, 4 vezes 25, você vai dar 100, cancela aqui, não é isso? 10 ao π ao quadrado, ele mandou chamar de 10, vezes 1,6 ao quadrado. Fazendo aqui 1,6 ao quadrado vezes 10, a gente vai encontrar ali 25,6 metros por segundo ao quadrado. Vai ser o nosso valor da aceleração centrípeta, gabarito aqui, letra C. Safo. Questão 17. Vamos lá? Automóveis cada vez mais potentes estão sempre sendo apresentados na mídia, de modo a atrair compradores. O desempenho de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo. Se o automóvel continuar se deslocando com a mesma aceleração dos 4 primeiros segundos da contagem do tempo até atingir 10 segundos, sua velocidade é d. Então ele quer saber a velocidade dele por um tempo de 10 segundos. Então vamos lá no gráfico. Ó. Gráfico de velocidade pelo tempo. No gráfico de velocidade pelo tempo, vamos olhar aqui, ó, por um tempo de 2 segundos. Tempo de 2 segundos. Quanto que vale a velocidade dele? Está marcando aqui, ó, no 16, não é isso? Então, ó, a velocidade inicial dele é 5 e a velocidade final por um tempo de 2 segundos é 16, não é isso? Então, ó, a aceleração, variação da velocidade sobre a variação do tempo, correto? De quanto que variou a velocidade dele? Foi de 16 para 5. Em quanto tempo? Em 2 segundos, não é isso? 16 menos 5, isso aqui vai dar 11. 11 sobre 2 vai dar 5,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Equaçãozinha da velocidade, né? V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade inicial do gráfico é 5, não é isso? A aceleração dele vale 5,5. 5 mais 5,5. Ele quer saber isso num tempo de 10 segundos, correto? Então, a gente vai pegar ali, ó, 5,5 vezes 10 vai dar 55, não é isso? 55 mais 5, isso aqui vai dar 60 metros por segundo, beleza? Só que ele quer saber em quilômetros por hora. Então, tem que multiplicar isso aqui por 3,6. Então, 60 vezes 3,6. 3,6, aqui, ó, vai embora, não é isso? 0 com 0. 6 vezes 6, isso vai dar 36. 12 mais 1, 13, não é isso? Isso aqui vai dar 6, 36, 9, 106, 216, né? Quilômetros por hora. Safo. Vamos lá, senhores. Questão 18. Ó. Uma pessoa desceu uma ladeira inclinada com um ângulo de 30 graus em relação horizontal em um carrinho de rolimã com aceleração média de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Considere a aceleração gravitacional, fosse de 10 metros por segundo ao quadrado, e que a massa do conjunto
pessoa e carrinho fosse de 60 kg. Se o seno de 30 é 0,5 e o cosseno de 30 é 0,87, se durante a descida o conjunto foi impulsionado apenas pelo próprio peso, a intensidade média da resultante das forças de resistências que atuaram sobre o conjunto foi D. Então vamos lá, senhores. Questãozinha aqui de plano inclinado, vem. Tem aqui o meu plano inclinado, né? A pessoa que vai descer esse plano inclinado. Quais são as forças que estão atuando aqui? Tem a força normal, que é perpendicular ao plano. Com a tendência desse cara a descer, o atrito vai estar aqui ao contrário, não é isso? Para cima, força de atrito. E você tem a força-peso, né? Aqui é o ângulo de 30 graus. As componentes da força-peso, paralelo ao plano, é a força P seno do ângulo. E perpendicular ao plano é a força P cosseno. Beleza? Como ele vai descer esse plano com uma aceleração, o que você vai ter? A segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Quem vai ser a força resultante? Como ele está descendo, vai ser P seno de 30 menos a FAT. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Show de bola? Como ele quer saber a forças de resistências, que é a nossa força de atrito, vamos isolá-la aqui, ó. FAT vai ser igual a quem? P seno de 30 menos MA, não é isso? Então vamos lá, vamos calcular a FAT aí, ó. Quem vai ser a nossa FAT? Ele falou que a massa do conjunto vale 60 kg, não é isso? Se a massa é 60, o peso é 600, massa vezes gravidade, não é isso? Seno de 30, ele vale meio, que é 1 sobre 2. A massa aqui, ó, é 60. E a aceleração, ele falou que é 1,5. 1,5 é o famoso 3 sobre 2. Não é isso? Então aqui, ó, 600 por 2, isso aqui vai dar 300. Não é isso? Simplifica aqui, ó, 60 por 2. Aqui vai dar 30. 30 vezes 3, 90. 300 menos 90, 210 newtons é a nossa força de resistência, que é a força de atrito. Show de bola? 210, gabarito, letra B. Suavidade? Vem que vem, ó. Questão 19. Um garoto arremessa uma bola com velocidade inicial que forma um ângulo alfa com a horizontal. A bola abandona a mão do garoto, como a energia cinética é zero, e percorre uma trajetória parabólica contida em um plano vertical, representada parcialmente na figura. Desprezando a resistência do ar, a energia cinética da bola no ponto mais alto da trajetória é... Então vamos lá, ó. No ponto mais alto da trajetória, senhores, essa bolinha ela só vai ter velocidade na direção x, beleza? A velocidade na direção y é zero. Show de bola? A velocidade na direção x ela é sempre constante. E é igual a quem? É igual a velocidade inicial vezes o cosseno daquele ângulo, cosseno de alfa. Show de bola? Então a energia cinética inicial, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, não é isso? Então a energia cinética inicial vai ser mv0 ao quadrado sobre 2. Só que ele chamou essa energia cinética inicial de E0. Então o meu E0 é mv0 ao quadrado sobre 2. Show de bola? Então guarda essa informaçãozinha aí. Lá no ponto mais alto da trajetória, ele só vai ter velocidade na direção x. Então, vou colocar energia cinética, vai ser mvx ao quadrado sobre 2. Não é isso? Sendo que o nosso vx, quem é? É o v0 cosseno do ângulo, não é isso? Quando a gente decompõe a velocidade aqui no eixo x, ó, o vx é o v0 cosseno do ângulo. Então, vai ter v0 vezes o cosseno de alfa ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, essa energia aqui vai ser m
V0 ao quadrado, cosseno de alfa ao quadrado, e você vai dividir por 2, beleza? Então, olha aqui, ó, mv0 ao quadrado sobre 2, eu tenho aqui, ó, mv0 ao quadrado sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa, não é isso? mv0 ao quadrado sobre 2, vê se a energia cinética inicial, que é o E0. Então, a energia cinética, no ponto mais alto da trajetória, é o E0 vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Gabarito, letra C. Suave? E0 cosseno ao quadrado de alfa. Tranquilo? Então, todo movimento parabólico, senhores, lançamento oblíquo, a velocidade, você pode decompor ela na direção x e na direção y. Na direção x é um movimento uniforme e na direção y é um movimento uniformemente variado, beleza? Então, essa velocidade aqui, ó, V0y, é o V0 vezes o seno do ângulo. Vou botar aqui, ó. Esse Vy é o V0 vezes o seno de alfa. E o Vx é o V0 vezes o cosseno. E na altura máxima, velocidade em y é 0, só tem velocidade na direção x, que é sempre constante. Show de bola? Questão 20, ó. Um planeta perfeitamente esférico e de raio R tem uma aceleração da gravidade igual a g em sua superfície. A aceleração da gravidade em um ponto que está a uma altura h da superfície desse planeta vale... Então, vamos lá. Ó. Gravidade. Como é que a gente calcula a gravidade de um planeta? Para pontos próximos à superfície... Tá o meu carinha aí, ó. Para pontos próximos à superfície, a gravidade ela vai ser a constante gravitacional vezes a massa daquele planeta sobre o raio daquele planeta ao quadrado. Isso para pontos próximos da superfície, beleza? Mas conforme você vai se afastando da superfície, o que você vai ter? Você vai ter aqui uma altura h, uma distância h aqui, ó. Beleza? Então, a gravidade já vai mudar. Vou botar assim, gelinha. Quem vai ser o meu gelinha? Para pontos muito distantes da superfície, eu vou ter que considerar essa distância h agora também, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, R mais H e vou elevar tudo ao quadrado. Então, a gravidade na superfície é essa. E para pontos muito distantes da superfície, eu vou calcular dessa forma. Beleza? Como é que a gente relaciona as duas? Ó? Eu vou ter aqui, ó, gravidade na superfície vezes o raio ao quadrado é igual a gzão, que é a constante da gravitação universal, vezes a massa do planeta, não é isso? Gzão e mzão é igual a isso. Gzão e mzão também aqui, né? Vou igualar. G' vai ser igual a quem? Vou substituir, né? Esse cara aqui, ó, por gravidade na superfície vezes o raio ao quadrado. Então, vai ficar G, que é a gravidade na superfície, vezes o raio ao quadrado. Tudo isso sobre quem? Rzão mais H, tudo ao quadrado. Beleza? Então, a gravidade a uma certa altura h da superfície, ela vai ser igual a gravidade na superfície vezes o raio ao quadrado sobre Rzão mais Hzinho elevado ao quadrado. Gabarito, vamos ver o gabarito? Gabarito, letra B, senhores. Suave? Tamo juntos, senhores. Não percam o foco, sempre mantenham o foco aí na sua revisão, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar lá e conseguir a aprovação de vocês, senhores. Estou torcendo demais por vocês e vamos juntos aí nessa batalha. Show de bola?